Bem-vindo ao Epopeia Bíblica, o canal que mergulha nas páginas sagradas da Bíblia, desvendando as narrativas atemporais e significativas. Aqui embarcaremos em uma jornada única das histórias épicas, revelando ensinamentos profundos e mensagens contidas dentro das Escrituras Sagradas. Hoje nos contaremos a história bíblica do profeta Ezequiel. Ezequiel. Bem-vindo a Contos e Mistérios Bíblicos. Revelações profundas. Hoje, mergulharemos nas páginas sombrias do livro de Ezequiel, onde o sobrenatural se mistura com a realidade, e a voz do Senhor ecoa em profecias assombrosas. Ezequiel, cujo nome significa aquele que fortalecerá e prevalecerá, viveu tempos turbulentos. Nas margens do rio Quebar, junto aos exilados, ele teve visões que transcendem os limites do entendimento humano. Um dia, enquanto o quarto mês do 30º ano se desenrolava, os céus se abriram diante dele. Ezequiel, o chamado, a visão e a promessa de renovação. No tempo em que a Babilônia lançava suas sombras sobre Judá, um homem chamado Ezequiel emergiu como mensageiro do divino. Seu nome, que significa aquele que fortalecerá e prevalecerá, refletia a missão que lhe foi confiada. Ezequiel, um homem de aparência sábia e determinada. Ezequiel nasceu em 622 AC, nos dias brilhantes de Judá e Josias. Em 613 a.C., Ezequiel estava exilado com outros judeus em Babilônia. Ele recebeu visões de Jeová e foi escolhido para profetizar aos judeus que moravam perto do rio Quebar. Ele tinha 30 anos quando foi chamado para ser um profeta do Senhor para os exilados na Babilônia. Ele era casado, mas sua esposa morreu no tempo da queda de Jerusalém. Ezequiel 24:18. No entanto, a invasão não foi suficiente para frustrar o plano de Deus na vida de Ezequiel. Foi no meio da dor, da destruição, escravidão, angústia e morte que o Senhor o levantou como uma voz profética em sua geração. Ezequiel é um dos profetas cujo chamado e ministério ocorreu durante um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Foi quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativos os habitantes de Israel e Judá. Nome Ezequiel, aquele que fortalecerá e prevalecerá. Os babilônios atacaram Judá em 3 ocasiões principais. A segunda foi aproximadamente em 597 a.C. Ezequiel estava levado cativo para a Babilônia. Cerca de 5 anos depois, ele foi chamado para ser um profeta para os judeus no cativeiro. Ele tentou ajudar o povo a aprender com seus erros. O Senhor então me disse: Filho do homem, come tudo quanto apreciares. Come esse volume, e pondo-te a comer tudo quanto achares. Come esse volume, e pondo-te a caminho vai falar aos filhos de Israel. E eu abri a minha boca, e ele me deu a comer aquele volume, e me disse: Filho do homem, o teu ventre comerá, e encher-se-ão as tuas entranhas deste volume, que eu te dou. E eu comi, e ele na minha boca se fez doce como mel. Ele me disse: Filho do homem, vai à casa de Israel, e tu lhe anunciarás as minhas palavras. Por que tu não és enviado a nenhum povo de profunda linguagem, nem de língua desconhecida, sendo a casa de Israel, em adversos povos profunda linguagem, e de língua desconhecida, cujas palavras não posso entender, e se aos tais for enviado, e eles te ouviram? As criaturas estranhas e a glória do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim,
no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Ezequiel então olhou e viu uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, 5 e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Ezequiel viu a glória do Senhor, Kavod, e se prostrou ao chão. A chamada de Ezequiel pelo Seir. Então disse o Senhor a Ezequiel: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em Ezequiel e o pôs em pé, e ele ouviu aquele que falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, e assim foi feito, pois havia feito o Senhor a retirada do medo de Ezequiel àquela nação, ainda que o cerquem de espinheiros e você viva entre escorpiões. Não temais. E ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. E não temais. Neste momento Ezequiel, por ordem do Senhor, abria a sua boca e o Senhor deu o rolo para ele comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. E o propósito era a compreensão ou entendimento de suas palavras. O aviso a Israel. Ao fim dos 7 dias a palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas,
Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Evocação simbólica do cerco a Jerusalém. Assim ordenou o Senhor a Ezequiel: desenhe milimetricamente toda a arquitetura da cidade de Jerusalém. E a cerque com ariete, coloque uma rampa, coloque os acampamentos, coloque a panela de ferro perto de você, coloque um muro de ferro, e assim foi feito entre a sua posição deitada e a miniatura da cidade de Israel. Eis então o cerco por ordem do Senhor. Ezequiel ainda deitou-se sobre o seu lado esquerdo e sobre ele todas as iniquidades da nação de Israel. Assim foi o tempo equivalente aos números de dias deitado do lado esquerdo. E foram de 390 dias. E se deitou para o lado direito de 40 dias para a nação de Judá. E Ezequiel com o braço desnudo profetizou contra Jerusalém. Assim foi feito, e o Senhor amarrou-lhe a cordas para que ele não virasse enquanto não cumprisse os dias de sua aflição. O sustento na aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e comam em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba-a em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada, asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. Desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. E foram cortados todos os suprimentos da cidade de Jerusalém. O vale de ossos secos. E o Senhor levou Ezequiel em espírito a um vale cheio de ossos. Onde pode ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. E o Senhor perguntou a Ezequiel: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então foi-lhe dito: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim disse o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. E o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão,
e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. E assim, encerramos este relato de Ezequiel, o profeta cuja visão transcendia o tempo e cuja mensagem ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos do poder redentor e renovador do Senhor sobre toda a humanidade. Que possamos, como Ezequiel, responder ao chamado do divino e viver na esperança de uma nova vida, guiada pela luz da verdade. Amém.